desanimar, para nos levar para uma outra visão. Ele aproveita os nossos sentimentos para nos enganar. E isso é uma das coisas mais comuns no meio do Evangelho. Mãe que amaldiçoa filhos, pai, e às vezes dentro da igreja. Às vezes dentro da igreja, o pai amaldiçoa o seu filho, a mãe amaldiçoa o seu filho, o filho amaldiçoa a mãe, amaldiçoa o pai, dentro da igreja. Porque o diabo, ele começa a maquiar algumas coisas. Quando o Senhor Jesus foi ressuscitar Lázaro, houve algumas intervenções do diabo para não deixar de chegar lá. Primeiro foi, abra sua Bíblia, por favor, em João. João capítulo 11. O tema da mensagem vai ser o seguinte: como eu encaro o problema? Entendeu? Como eu encaro o problema? Como eu enfrento? Como eu reajo ao problema? Olha só, João capítulo 11, versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, a irmã de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo há 3 anos. Ao receber a notícia, disse Jesus: o quê? Essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Diga amém. Como Jesus recebeu a mensagem? Como ele recebeu o problema? Ele se abateu? Ele desanimou? Ele aceitou? Ele foi determinante na fé. Isso aí não é para a morte, não. Isso é para glorificar o Pai. Mas Cristo, ele era o Senhor Jesus. Se ele não usasse a fé, ele ressuscitaria Lázaro. Porque se ele não usa a fé e usa a autoridade de Deus, ele é contra a palavra. Porque ele diz que pela fé nós conquistaríamos o milagre. Entendeu? Então até o próprio Senhor Jesus, ele teve que determinar a fé. Ele teve que usar a fé. A primeira palavra para ele foi: olha, Lázaro está enfermo. Eu imagino, eu posso até ver a situação que foi passada pelo Senhor Jesus. Me chegaram assim: olha, lá está enfermo, não é lá para tu ver ele, não. A situação que foi passado para Lázaro. Abra sua Bíblia, irmão. Começamos a ler em João capítulo 11. Isso, seja bem-vindo, que Deus abençoe. Isso. Chegaram na hora certa. Na hora da palavra. Isso mesmo. Vou aguardar vocês um pouco. João capítulo 11. Eu estou falando sobre como você recebe o problema. Quando o problema vem na sua vida, qual é a sua reação? Como você recebe aquilo? E eu estou falando sobre o Senhor Jesus. Em João capítulo 11, versículo 1.
que diz que Lázaro estava enfermo. E mandaram a irmã de Lázaro chamar ele. E a Bíblia diz no versículo 4 assim: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Diga bem. Entendeu? O Senhor Jesus recebe uma palavra de uma pessoa que ele amava muito, que estava enfermo. Olha só. Só que ele não se abate. Ele não deixou com que aquela palavra viesse esmorecer a fé dele. E como eu disse, você pode dizer, mas ele era o Senhor Jesus. Mas ele tinha que usar a fé, porque sem fé é impossível agradar a quem? E ele tinha que agradar o Pai através da fé. E ele nos ensina a fazer isso. Às vezes você olha para o seu filho, para o seu esposo, para a sua vida, e a pessoa diz assim: olha, já era. Aí você se abate, você leva um baque, começa a se entristecer, e às vezes ainda amaldiçoa você mesmo. Você ainda diz: é verdade, a minha vida está isso, está uma ruína, tudo está no fim. Você mesmo profetiza a maldição sobre a sua vida. O Senhor Jesus cortou logo a palavra do diabo. Ele disse: não, isso aí não é para a morte, não, fica tranquilo, isso é para glorificar o nome do Pai. Amados, as lutas que estão sobre as suas vidas, que ainda estão, não é para a tua ruína, não é para a tua desgraça, mas sim para glorificar o nome de quem? Diga para o seu irmão: a sua luta vai glorificar o nome de Jesus. Vai glorificar o nome de Jesus. Amém? O Senhor Jesus começou a combater o diabo ali, mas ele não desistiu. Satanás, ele não desiste, preste atenção. O diabo, ele não desiste. Ele não desiste. O diabo, ele não vai desistir de derrubar você, não vai. Mas se você permanecer em Cristo, a Bíblia diz que ele não pode te tocar. Diga amém. Não pode. No versículo 5 diz assim: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Olha só, ele ignorou totalmente a situação. Falou: o quê? Lázaro está o quê? Vou lá agora. Eu disse: não, daqui a 2 dias eu vou. Amados, como você tem recebido as notícias na sua vida? Como o diabo tem trazido para você as notícias da sua vida, a notícia da sua vida financeira, a notícia de um filho, de um esposo, de uma esposa, de um pai, de uma mãe, de uma enfermidade, seja o que for. Como ele tem trazido? E como você tem recebido ela? Você tem um Deus que disse que veio para te dar vida e vida como abundância. Ele não vai te abandonar. Ele não vai desistir de você. Você não pode esmorecer na fé. Você não pode desistir na fé. Não pode. Jesus falou assim: o quê? Isso aí é para glória. Ele não se abateu. Bispo, é porque o Senhor não está na minha luta. O Senhor não sabe o que eu estou passando, mas Jesus sabe. Fala para o seu irmão: Jesus sabe. Ele vai te dar o livramento. Não desista dele. Olha, não desista dele, não. Não desista de você mesmo. Não desista do teu filho. Não desista do teu casamento. Não desista da tua vida financeira. Não desista de lutar pela sua saúde, porque Jesus vai te dar um milagre. Mas você precisa acreditar.
discípulo. Olha só, a outra palavra que Jesus recebe, olha só. Mestre, ainda agora, os judeus procuraram apedrejar-te e voltas para lá? Irmãos, o Senhor Jesus recebe uma segunda palavra para desanimar ele. Ele recebe uma segunda palavra. Olha, aqueles caras lá estão doidos para te matar. Tu sabe disso, tu vai lá, rapaz. Mas a confiança do Senhor Jesus era tanto que ele estava preocupado. Irmão, você não tem que ficar se preocupando com a sua vida, não. Você não tem que estar se abater com as coisas desse mundo. Nós vamos morrer, daqui a pouco acaba tudo. Você tem que se preocupar com a sua vida eterna. E para você conquistar a sua vida eterna, você tem que começar a lutar agora pela vida terrena. Se eu não luto pelo meu casamento, se eu não luto pelos meus filhos, se eu não luto pela minha vida financeira, se eu não luto pela minha saúde, como eu vou lutar para conquistar o reino dos céus? Se eu não luto pelo aquilo que eu vejo, como que eu vou lutar pelo que eu não vejo? Jesus disse que seria hipocrisia. Por isso que na Igreja Nação de Deus eu ensino você a lutar. Eu ensino a você a perseverar, a nunca desistir. Diga amém. Não pode. Não, eu não desisto dos meus filhos, eu não desisto da minha esposa, eu não desisto do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Eu não desisto de nada. Eu não vou dar oportunidade ao diabo de chegar lá e dizer: ele desistiu. Ah, esse capeta vai ter que engolir. Porque eu vou lutar até o último dia da minha vida para ganhar essas pessoas para Jesus. Diga amém. Jesus não quis saber se alguém ia matar ele. Está vendo? Aí ele dá uma palavra forte para o discípulo. Respondeu Jesus, versículo 9: não são 12 horas um dia. Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertar. Jesus disse: Lázaro morreu, tá bom. Foi isso que ele falou? Não. Irmãos, talvez vocês até olhem para o problema da sua vida como se já não tivesse solução. Mas aqui dentro você tem que acreditar que vai. Diga amém. Os teus olhos humanos, carnais, pode até te mostrar tudo acabado, mas os teus olhos da fé tem que te mostrar que ainda há vida. O Senhor Jesus disse nessa boca: mas eu vou tentar despertar. Diga assim: por favor, eu vou despertar os meus filhos, eu vou despertar o meu casamento, eu vou despertar a minha vida financeira, eu vou despertar a minha saúde, eu vou despertar, porque Jesus é comigo. Diga amém. Amém. Aleluia. Ele disse: eu vou lá para despertar. Você tem que despertar o que está morto na sua vida. É você, através da sua fé. Talvez você tenha aqui hoje buscando uma solução do seu problema. Sabe onde está a solução? Dentro de você. Fala para o seu irmão: está dentro de você. Diz para ele: sabe por quê? Porque está escrito: se tu crer, terás a minha fé. Diga amém. Olha, é forte. Olha, é muito forte. Respondeu Jesus: não são 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, mas quem anda à noite acaba tropeçando. Versículo 12: disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme ou se está bom, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele.
Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, e havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinha vindo ter com Maria e com Marta para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que tinha Jesus, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta ao Senhor Jesus: se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te responderá, ou te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Mais uma palavra pesada para atrofiar a fé do Senhor Jesus. Ela disse: se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Tem pessoas que acham que podem resolver o problema do filho, o problema do esposo, o problema da esposa. Tem pessoas que acham que podem resolver as coisas, por isso pagar preço. Ontem nós falamos sobre a viúva de Naim. Ela carregava o caixão. Ela tinha perdido um filho. Tem gente que carrega o peso. Jesus disse assim: olha, vinde a mim vós cansados sobrecarregados, e eu vos tirarei o teu fardo, que é o quê? E darei o meu pé. Talvez você ainda anda carregando fardo, querendo resolver as coisas no seu entendimento, na sua força, e você anda carregando fardo, e chega a hora que você diz: não aguento mais, cadê Jesus? Agora eu vou entregar na mão de Deus. Mentira, mentira, porque quem confia não fica atemorizado com as coisas, não fica atribulado. O Senhor Jesus, quando disseram: olha, Lázaro está doente, ele disse: a glória de Deus, Lázaro morreu, vou lá e vou ressuscitar. Ele tinha confiança, segurança no Espírito Santo. Ele tinha a certeza que o milagre ia acontecer. Eu pergunto a você: você tem certeza que o milagre vai acontecer na sua vida? Se você tem certeza, por que você anda inquieto? Por que anda se comichando com as coisas? Por que não anda dando ouvido ao diabo? Olha, teu filho está assim, teu esposo está assim, tua mulher está assim, teu pai, tua mãe, tua vida financeira, tua saúde, tudo o diabo fala e você vai absorvendo. Aí chega outro para falar contigo. O diabo sempre envia alguém para tentar parar você. Sempre envia. O diabo não vai desistir. E ele não vai enviar qualquer pessoa para te parar. Você quer uma coisa? Nós estamos numa campanha forte de um mês. Todo dia nós estamos chegando à porta do sepulcro e mandando sair a vida. Todo dia. Quantas pessoas já tentaram te parar? Quantas pessoas já disseram para você: olha, isso não é real não, isso é mentira, isso que o bispo faz lá, isso não existe não precisa disso. Quantas pessoas já falaram isso para você? Por quê? O diabo quer parar você no quê? Na fé. Você começa a lutar, vem logo um monte de capeta para parar você. Aí o diabo usa a mãe, usa pai, usa irmão, usa filho, usa filha, usa o melhor amigo, uma melhor amiga. Ainda diz para você: poxa, nós conhecemos quantos anos? Nós somos amigas há tantos anos. Poxa, não, você não ia falar nada para te prejudicar. Mas é interessante que tantos anos a sua vida nunca mudou.
cheio. Estou indo para a igreja, graças a Deus. Vai indo. O péssimo amigo, ele sempre tenta te tirar da conversa. Tu vai para a igreja hoje? Vamos ter um churrasco lá em casa? Vamos lá para o churrasquinho. Domingo de ceia, um monte de gente volta à igreja. Caramba, olha, ceia uma vez no mês. Uma vez no mês. A Bíblia diz que quem não tiver comunhão com Deus, através do corpo do sangue, será salvo. No dia da ceia, se Jesus voltasse, ia ficar um monte de gente aí, ó, vendo o capeta. Estou falando sério, é verdade, é bíblico. Porque sempre no dia vem um para te tirar da fé. Eu vou levantar um propósito. Todo dia eu vou na igreja, vou orar, vou mudar minha vida. Daqui a pouco aparece um. Todo dia eu vou na igreja. Não tem problema não, Jesus conhece, Jesus sabe. Você falou para ele que ia vir todo dia na igreja. Não foi para mim. E a Bíblia diz: se você fizer um voto a Deus, cumpra. Diga amém. Aí depois diz assim: eu fui na igreja, mas não acontece nada. Porque você não foi fiel. Você não acreditou. Não cumpriu com a sua parte. Isso é muito forte. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei. Desculpa. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Mais uma vez tentaram parar Jesus. Fale para mim, irmão, por favor. Quem aqui crê de coração, é certeza absoluta, há uma promessa? Fica com sua mão levantada que eu vou abençoar você. Há uma promessa de Deus. Uma promessa. Jesus falou que Ele vai abençoar você. E não é depois da morte. Porque depois da morte, você vai precisar de se vestir. Você vai precisar de comer. Você vai precisar de ter saúde. Depois da morte, você não vai precisar de quê? De nada. Mas enquanto você estiver aqui, você vai precisar de cumprir com os seus compromissos, de honrar com a sua palavra, de se vestir, de vestir seus filhos, de dar alimento para sua casa. Então Jesus está fazendo uma promessa para você, que Ele vai ressuscitar o que está morto na sua vida. Fecha a mão de Davi. Ele vai ressuscitar. Você tem que crer de fato nisso. Eu sei, publicou Marcos, versículo 24, que Ele há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Sabe quem se apresenta para você todo dia nessa mensagem? O próprio Senhor Jesus. Às vezes você olha para cá e me vê pregando. Aí pensa: poxa, o bispo está lá pregando. Irmão, eu estou aqui por causa da misericórdia de Deus. E o que eu falo aqui não vem de mim, vem do Senhor. Por isso que tudo que eu falo, eu falo na Bíblia. Então é Deus falando para você e te prometendo. E dizendo para você: não dê ouvido ao diabo. Não dê ouvido às pessoas que estão ao seu redor. Porque muitas delas não querem o seu bem. Elas nem dizem que querem, mas ela não tem fé em você. E ela vai minar você. Tem gente que diz que crê em Deus, mas quando você diz que está lutando, aí a pessoa diz assim: só Jesus, né? Aí você: só Jesus. Profetizou a derrota.
na verdade, não era só Jesus. Ele já fez a parte dele. Nós temos que fazer a nossa. Diga amém. Quando eu falo só Jesus, eu estou tirando o fardo de mim e dizendo, ó, que ele resolva tudo. Mas Jesus disse assim, ó, pela fé, os heróis da Bíblia conquistaram os deuses. Pela fé, Hebreus 11, ali em diante. Pela fé, hoje, você vai conquistar. Pela fé, hoje, você vai tirar seus filhos da droga, o esposo da mão de um amante, a vida financeira destruída, uma saúde precária. Pela fé, você vai conquistar o milagre. Diga bem. É isso que Jesus quer. E Ele mostra pra gente, nessa mensagem, que todo mundo queria parar. Até a irmã de Lázaro não acreditou na ressurreição dele. Senhor, pegou? Nem a irmã de Lázaro, nem a irmã, ela disse, eu sei, nos últimos dias, versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não entendeu o que Jesus disse aqui? Eu tenho passado a falar de o que Jesus disse aqui? Olha só, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Versículo 26. E todo que vive e crê em mim, não morrerá. Diga bem. Sabe o que Jesus falou? A ressurreição é após o quê? A morte. Mas ele disse, todos que vivem, somos quem? Nós estamos vivos. Primeiro ele disse, olha, aqueles que creem em mim, mesmo que morra, viverá. Falou da eternidade. Amém? Bom, depois ele disse, e aqueles que vivem e creem em mim, não morrerá. O que uma pessoa precisa para viver nessa terra? Por favor, me ajuda aí, igreja. O que a pessoa precisa para viver nessa terra? Pode falar, me ajuda aí. Saúde? Dinheiro. Mais o quê? Dinheiro? Mais o quê? Vamos lá. Fé, mais o quê? Paz, mais o quê? Vamos lá, me ajuda aí. Não, isso aí é casamento abençoado. Sabedoria. Tá, olha só. Família, Jesus falou que tudo isso vai viver a sua vida. Diga amém. Não vai morrer, mas tem um monte de pessoas com seus casamentos mortos, com o seu relacionamento morto, com a sua vida financeira morta, saúde morta. Por quê? Por quê? Porque não crê de fato em quem? Diga bem. E pode dar uma salva de palmas porque Jesus, ele é maravilhoso. Olha o que ele fala. Se tu creres em mim, se tu morrer, viverás. E aqueles que estão vivos não vão morrer. Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e tenha. Nós estamos no propósito de um mês. Todo dia nós estamos passando no sepulcro e deixando que está morto e pedindo a Deus para ressuscitar a nossa vida. Diga amém. 30 dias. 30 dias. Eu quero ver se o diabo pode tentar a gente. Sujeitamos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá. A miséria vai fugir. A destruição do lar vai fugir. A enfermidade vai fugir. Toda a maldição da sua vida vai fugir. Diga bem. Se você se sujeitar a quem? A Deus, ao Senhor Jesus. 27.
o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou, e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava o Senhor Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, venha e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vê quanto o amaram. Mas alguns comentavam entre si: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, caminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4. Quem que falou com Jesus? Foi qualquer pessoa? Foi o inimigo dele? Foi uma pessoa que odiava Lázaro? Não. A irmã de Lázaro. Mãe, você acredita que o seu filho pode se converter? Você acredita que o seu casamento pode mudar? Você acredita que a sua vida financeira pode ser transformada? Você acredita que você pode ter uma saúde abençoada? A própria irmã que dizia amar tanto Lázaro não acreditava no milagre. Talvez você esteja na igreja e não acredite de fato no milagre. Talvez você seja levado pela emoção, mas não pela fé. Bispo, como eu sei se eu estou sendo levado pela emoção? Simples. É quando você não permanece. É quando você reclama. É quando você murmura. É quando você fica comentando o fato. Você demonstra que você não acreditava. Porque Jesus, em nenhum momento, deixou de acreditar que Lázaro ia ressuscitar. Mas a própria família está aí uma grande maldição. Está aí uma grande maldição. A própria família não acreditava na ressurreição de Lázaro. Como você tem recebido o problema? Como você tem enfrentado? Como você tem caminhado na fé? Quantos obstáculos o Senhor Jesus teve até chegar ao túmulo de Lázaro? Palavra negativa. Os discípulos disseram: olha, lá é perigoso, todo mundo vai querer te matar, tu vai para lá. Chega no meio do caminho, a irmã diz: se o senhor estivesse aqui não ia acontecer isso. Aí ele parte para a ressurreição, para o milagre. Quando ele vai se aproximando do milagre, a irmã diz: olha, não tira essa pedra não, deixa ele lá morto, não tem mais jeito.
Está escrito. Olha, se isso fosse verdade, eu não estaria aqui hoje. Eu estaria morto. Tu vai morrer. Acabou. Eu disse, é contigo mesmo. O destino quem faz somos nós. Você faz o destino, ir para o céu ou para o inferno. Sim ou não? Você vai decidir o caminho que você deve percorrer ou não. Eu não desisto de nada na minha vida. De nada. Eu não vou dar um coxinho ao diabo de bater palma e dizer assim, olha lá, desistiu. O inferno estava ali, ao redor de mar. E se fala para ele que já era, está pedindo. Jesus ignorou o que ela falou. Não deu nem atenção. Irmãos, pelo amor de Deus, o que eu estou pregando aqui não é uma história, não é um conto de fadas, não é um caos que aconteceu lá no interiorzinho, não. Eu estou contando uma realidade que está presente, que sou eu na sua vida, e que muitos aqui que já receberam milagre pode dar o seu testemunho. Jesus está vivo e Ele está aqui para ressuscitar a sua vida. Você não veio na igreja hoje apenas para assistir uma reunião. Jesus te trouxe aqui para dizer para você: creia somente. Se tu crês, tu vai ver a glória de Deus. Não se abate pelas más notícias. Não se abate porque as pessoas estão te trazendo palavras. Não se deixe levar por ninguém. Entregue o teu caminho. Confia nele. E o mais, diga amém. Talvez você tenha recebido palavras. Já era, não tem mais jeito. Seu casamento já faliu. Sua vida financeira é assim mesmo. Hoje é normal. Hoje tem um monte de gente falida, a economia do mundo está destruída. Você não é o primeiro nem o último. Hoje, filhos, eu botei meu filho no mundo, para o mundo. Eu não botei meu filho no mundo para servir a Cristo. Então meu filho vai servir ao mundo, não. Meu vai servir a Jesus. O seu casamento já era. Tem gente que é assim, velho. Se eu fosse você, eu abandonava, já estava na noite mesmo. Mas, por favor, o diabo, ele quer que você seja levantado. O diabo não quer que você lute. O diabo vai sempre te mostrar um sepulcro. E o diabo vai sempre te mostrar um morto. O diabo sempre vai te mostrar a destruição, o fracasso, porque ele quer te minar. Ele quer fazer você ser fraco. Porque se você for fraco, ele vai poder te dominar. O diabo não gosta de pessoas que lutam. O diabo não gosta de pessoas que perseveram. O diabo não gosta de pessoas que tomam atitude. Porque ele é o derrotado. Ele é o covarde. Ele é o miserável. Então ele vai tentar fazer de tudo para você não ver. Ainda há esperança para a sua vida. Diga amém. Ainda há. Tira a pedra. Senhor, não faça isso. Não faça. Você não tem mais medo. Eu não quero mais sofrer, melhor comigo. Que acaba nada. Marco falou, já era, tá bom. Meu irmão, a pessoa mais interessada em ver Lázaro ser ressuscitado, que era? Seria ela. Senhor, quem é mais interessado para mudar a sua vida é você. Não espera pular, comer, senão que não vai adiantar. Se Jesus fosse levado
pessoas ao seu redor, ele tinha desistido lá no primeiro instante. Tinha ou não? Teria desistido. Senhor, vai fazer o que lá? Eles estavam querendo te matar. Esqueceu? Primeiro instante já tinha desistido. Mas ele disse: não, você é para glorificar o nome de Deus. Irmãos, olha só. Escuta bem. Não há mal que dure para sempre. E o mal só dura quando nós permitimos. No dia que você fala só, chega. Se esse Jesus é Jesus, se ele realmente ressurgiu, quer dizer na minha vida, ele vai mudar a sua vida, diga. Não desista. Não desista. Jesus, vendo a chorar, chorou também e mandou tirar a pedra. Respondeu Jesus, versículo 40: não te disse eu que se tu creres verás a glória de Deus? Quem quer ver o milagre? Diga amém. Amém. Não desista. Não desista. Não pare. A sua vida, ela é tão importante que o Senhor Jesus deu Ele por você. Mas você vai dizer o quê? Não valeu de nada. Vai jogar fora? Muito todas as reuniões da igreja da Santa Deus, nós pregamos todo dia para mostrar para você que o milagre acontece. Olha só, respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças eu te dou, porque me ouves. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão. Por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Saiu aquele que estava o quê? Quem está na fé da ressurreição? Está na fé dele. Todo dia nós estamos em frente a esse sepulcro pedindo para que saia o que está morto. Você crê nisso? Jesus agradeceu ao Pai antes do milagre acontecer. Por quê? Porque ele tinha a convicção que ia acontecer. Você crê de fato? Quantas vezes você crê? Se você crê, pode ter convicção, não só certeza, mas convicção absoluta de que a resposta vai ser dada a você. Não tenha dúvida disso. Dúvida do diabo. O que você tem a perder? Perdido já está. Amém? Essa é a grande verdade. Perdido já está. Então vamos lutar para ver como está isso, para ressuscitar. Como eu falei, nós estamos como se tivesse uma mina de ouro garimpando para achar o ouro. Nós estamos garimpando todo dia na fé para achar o milagre na nossa vida. Jesus disse: Pai, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor me ouve. Disse: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolvido no lençol. Então lhes ordenou Jesus: desatar e deixar ele. Diga amém. O que está morto do outro? Imagina você chegar no cemitério
pega. Aí tem uma pessoa morta. Você fulano, olha só, vem aqui trocar uma ideia contigo, né? Só bater um papo, pedir perdão das coisas que eu fiz. Vem cá ouvindo alguma coisa? Como é que Lázaro ouviu? Como que Lázaro ouviu Jesus chamando ele? Ah, Jesus era Deus, irmão. Não põe isso na sua cabeça. Jesus estava em estado de homem. Diga amém. Ele estava usando a fé. Deu para entender? Jesus não disse: eu te ressuscito, Lázaro. Pois não. Jesus disse: Pai, eu te agradeço, porque tu me a fé foi o que ouviu o milagre da vida de Jesus. E o morto ouviu a voz de quem? Você hoje, preste bem atenção no que eu vou falar e guarde no seu coração. Quando Jesus foi levado aos céus, ele disse: irei para o Pai, mas estarei convosco o quê? Consolador, o Espírito Santo. Preste bem atenção. O que ele fez? Ele foi e o que ele tinha deixou para quem? Diga aí, para você. Amém? Olha só. E ele disse que os sinais seguiriam aqueles que crescem. Você vai hoje determinar ali o que está morto venha ressuscitar na sua vida. E pela tua fé, aquilo que está morto vai ouvir e vai sair vivo. Diga amém. Amém. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Jesus nos deu essa autoridade. Irei para o Pai e estarei contigo, o Espírito Santo. Você vai determinar. Você vai decidir na sua vida o milagre. Nós vamos passar pelo sepulcro